dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Comunidades de Energia Renovável no contexto dos municípios, desafios e oportunidades. Este webinar é promovido pela CME no âmbito de um projeto aprovado pelo Fundo Ambiental denominado O que é uma comunidade solar sustentável. Durante a próxima hora, os nossos convidados, porque é inegável a importância dos municípios para a transição energética do país, vão debater, numa conversa dirigida pelo engenheiro Alexandre Cruz, da Tecneira, quais os desafios, do ponto de vista regulamentar e da biodiversidade, na implementação de uma SER num município ou numa área de acolhimento empresarial. Após esta mesa redonda, o Sr. Professor Fernando Soares, da Universidade Nova de Lisboa, vai dar-nos o seu ponto de vista quanto aos desafios e vantagens na implementação de uma SER do ponto de vista do beneficiário participante. Antes do encerramento, que será efetuado pelo Sr. Dr. Nelson Lage, Presidente do Conselho de Administração da ADN, vamos ter um momento de perguntas e respostas em que o nosso painel vai responder às perguntas que lhes queiram dirigir. Podem fazê-lo a partir deste momento, no link que está no chat para esse efeito. Alerto para o facto de, se quiserem dirigir uma pergunta a um dos elementos especificamente do painel, devem fazer referência na pergunta. A introdução é muito breve, foi só isto. Desejo a todos um webinar enriquecedor e profícuo, estou certa que o será. E chamo agora o Sr. Engenheiro Reis Costa, Presidente do Conselho de Administração do Grupo ProCME, que vos dirigirá umas palavras de boas-vindas. Um bom webinar a todos. Bom dia, endereço as boas-vindas a todos os convidados que aceitaram assistir a este evento, cujo tema é as SER, Comunidades de Energia Renovável, no contexto dos municípios, desafios e oportunidades, e agradeço também aos oradores a sua disponibilidade para participar, contribuindo assim para uma melhor compreensão dos modelos de operacionalização das SERs no âmbito dos municípios. Indo um pouco atrás, Portugal assumiu internacionalmente o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até ao ano 2050. E daqui resultou a elaboração de um roteiro para a neutralidade carbónica que estabelece 4 áreas de intervenção, sendo a energia uma dessas áreas e uma daquelas que tem maior peso. E é nesta área que se tornou essencial introduzir um vigoroso processo de transição energética que permita reduzir a utilização de combustíveis fósseis e privilegie o recurso às energias renováveis. Neste contexto, a produção descentralizada foi considerada um dos eixos a desenvolver para reforçar a produção de eletricidade a partir das referidas fontes renováveis como contributo essencial para a transição energética. Neste enquadramento foi criado o regime jurídico das SER, as Comunidades de Energia Renovável, que para além de vir reforçar o processo, veio contribuir para a democratização do setor elétrico na perspectiva do consumidor, que tanto pode ser uma pessoa individual, uma empresa, um município ou qualquer outra entidade. De facto, o consumidor deixou de ser assim um elemento passivo do sistema elétrico e passou a poder, isoladamente ou em comunidade, produzir uma parte significativa ou até a totalidade da energia que consome a baixo custo e assim reduzir significativamente a sua fatura energética.
E é neste cenário que os municípios, no âmbito da sua responsabilidade social, enquanto agentes ativos no processo de descarbonização da economia, têm um papel fundamental na dinamização das comunidades de energia renovável. Não apenas através da sensibilização dos cidadãos, mas também através do exemplo que poderão dar ao constituir as suas próprias SER, alargando-as eventualmente aos municípios, às empresas dos municípios e a outras entidades que eventualmente estejam interessadas. Terminando, eu acredito que sairemos deste webinar bastante esclarecidos quanto às oportunidades e desafios que as SERs e os municípios têm pela frente neste novo paradigma de autoconsumo de energia renovável. E uma vez mais, reitero os meus agradecimentos aos oradores e a todos os assistentes a este evento, convidando-os a assistir agora a um pequeno vídeo sobre as comunidades de energia renovável. Muito obrigado. A energia solar comunitária é uma nova forma das empresas beneficiarem de energia renovável, poupando até 25% na fatura de eletricidade, contribuindo para um futuro mais sustentável. Nós somos o seu parceiro para essa solução. O que é uma comunidade solar? Uma comunidade solar fornece às empresas energia produzida localmente, a preços acessíveis, sem necessidade de instalar painéis fotovoltaicos nas suas instalações. Qualquer empresa pode associar-se a uma comunidade solar na sua área. E como funcionam estas comunidades solares? A energia que é produzida pela comunidade solar flui diretamente para a rede elétrica, não existindo a necessidade de realizar instalações na sua empresa. E não se preocupe, porque quando o sol não brilhar, terá a mesma energia de sempre, fornecida pelo seu comercializador habitual. Às empresas participantes na comunidade solar é atribuída uma parcela da energia produzida em função do investimento efetuado ou do seu consumo elétrico. A isto chamamos chave de partilha. Quanto ao projeto, o grupo ProCME encarrega-se de toda a engenharia, construção, operação e manutenção. Podemos, caso pretenda, financiar todo o projeto sem qualquer investimento por parte dos participantes. Não tem de se preocupar. Como se geram as poupanças e se amortiza o investimento? A comunidade solar produz parte da eletricidade total consumida e fornece a um preço mais económico quando comparado com o preço praticado pelos comercializadores. Irá receber duas faturas. Uma da comunidade solar com o valor correspondente à eletricidade produzida a que tem direito e uma fatura do comercializador com o total do seu consumo, descontada a eletricidade proveniente da comunidade solar. Preparando o futuro. É possível integrar numa comunidade solar pontos de carregamento de veículos elétricos, bike sharing, baterias de armazenamento de eletricidade, entre outras soluções. Tudo isto gerido através de uma plataforma eletrónica simples e intuitiva. Contacte-nos em www.comunidadesolar.pt. Bom dia, o meu nome é Alexandre Cruz e vou moderar hoje um painel que vai tentar dar-nos algumas respostas relativamente a uma pergunta complexa, que é quais os desafios do ponto de vista regulamentar e da biodiversidade na implementação de uma SER num município ou numa área de acolhimento empresarial. Para tentar responder a esta questão, que como disse é bastante complexa e pertinente, temos hoje connosco Carlos Lobo, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Mafalda Carmona, que se junta a nós remotamente, professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e investigadora principal no Centro de Investigação de Direito Público, Pedro Paes de Vasconcelos, professor da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, e Nuno Gaspar Oliveira, CEO da NBI Natural Business Intelligence e professor convidado do ISEG na pós-graduação em Economia Natural. Eu aproveito a começar pelo fim e perguntar ao Nuno Gaspar Oliveira uma questão que é muito cara a todos nós, em particular quem está na área das renováveis, que é
Como é que o Nuno vê a conjugação da produção de energia elétrica renovável com a proteção dos ecossistemas, a sustentabilidade ambiental e a biodiversidade? Muito bom dia a todos. É um prazer estar convosco e poder debater estes temas que são, de facto, são complexos, mas são inevitáveis. E quando as coisas são inevitáveis, devem ser abordadas da maneira mais clara e estruturada possível, e daí agradeço esta oportunidade. Vejo com total naturalidade. Nós vamos precisar de energia e neste momento, estamos a tentar entender dois pontos que para mim são fundamentais. O primeiro é como é que nós conseguimos conciliar infraestrutura física com infraestrutura natural, e o segundo, como é que nós conseguimos ter uma lógica de business plan, ao fim e ao cabo, em que temos não só o operational business plan, mas temos o natural business plan, se quisermos dizer assim. Como é que nós podemos implementar as duas coisas? E, honestamente, aquilo que nós conseguimos ver de uma maneira bastante clara é que é perfeitamente possível fazer a gestão de um site, fazer a gestão de um espaço, onde conseguimos conciliar as componentes da biodiversidade, dos serviços dos ecossistemas, do capital natural, com o capital produzido, e neste caso, com as comunidades solares. Ao fim e ao cabo, há 2 ou 3 pontos que são os mais críticos no meio disto tudo. O primeiro, obviamente, é uma questão de compliance, de conseguirmos perceber como é que se faz um design de um site, onde obedecemos, obviamente, aos aspectos legais e regulamentares, mas isso é o básico, partimos do básico, podemos fazer coisas mais interessantes do que o básico. E depois perceber, essencialmente, que a biodiversidade são 2 dimensões. Nós estamos habituados a pensar muito na biodiversidade como seja só as espécies raras, ameaçadas e por aí fora, mas a biodiversidade são 2 dimensões. De facto, temos, por um lado, as espécies e os habitats que são de diretiva, questões que são protegidas pela nossa própria lei, pela lei europeia, em que tudo tem a ver, então, com como é que nós conseguimos fazer um design elegante e inteligente para salvaguardar esses habitats, essas espécies mais raras, mas, ao mesmo tempo, temos uma possibilidade de fazer o design deste site e a sua própria gestão, contemplando uma coisa muito básica, e há princípios básicos que podem ser aplicados como o ABC. E o ABC não é mais do que isto, é água, biodiversidade e carbono. Como é que nós conseguimos fazer, então, o design do espaço, de uma forma do ponto de vista do compliance, estar tudo absolutamente coberto, mas com uma adicionalidade interessante, que é fazer a gestão dos espaços conexos, né, e do próprio espaço onde estão os painéis, de uma forma não só a não causar dano, como a causar uma externalidade positiva, ou seja, causar um output positivo a nível deste capital natural. E isso é possível trabalhar com polinizadores, é possível trabalhar com plantas aromáticas e medicinais, é possível trabalhar até com a questão do pastoreio, com alguma agricultura, é possível trabalhar com questões como criar autênticos complementariedades a nível da neutralidade carbónica, é possível encontrar complementariedades. E, ao fim e ao cabo, é toda uma questão de nos habituarmos a, numa equação de um business plan em que está tudo muito definido, com um modelo económico que está do século XX, mas nós estamos no século XXI. Então vamos adicionar aqui algumas especiarias interessantes a este prato, para ficar um bocadinho mais condimentado, porque é a única maneira que nós temos. Nós estamos a fazer, ao fim e ao cabo, a gestão de um bem público através de uma lógica privada, ou de uma lógica privada e pública, e é sempre interessante percebermos que, além do output privado, que é perfeitamente legítimo, podemos criar também um output público, ou seja, criar uma externalidade de serviços públicos e que devem ser contabilizadas e mensuradas, que também é um aspecto absolutamente determinante. Sim, e agora aproveita a deixa do Nuno, porque efetivamente já não é um projeto fotovoltaico hoje em dia, já não é só, como costumo dizer, um puzzle para a gente crescida, montar os módulos. Há uma série de fatores que nós temos de ter em conta, não só a biodiversidade, mas também a parte regulatória. E para a parte regulatória deixa ao professor Carlos Lobo como é que vê a situação regulatória em Portugal relativamente às comunidades e o que é que tem a dizer sobre os desafios e oportunidades, nomeadamente nos municípios, que é o auditório de hoje. Muito bom dia, agradeço o convite e a oportunidade por falar em algo tão relevante hoje. Efetivamente, nós estamos perante uma alteração estrutural. Uma alteração estrutural do setor energético, uma alteração estrutural do modelo de atribuições dos municípios e de uma alteração estrutural do nosso posicionamento perante o ambiente, perante a sustentabilidade. A primeira questão, relativamente ao setor energético. Aquilo que nós estamos a assistir hoje com as comunidades energéticas não é mais do que a transposição prática do modelo que nós antevemos como um modelo ideal do século XXI, que é a lógica prosumer. O produtor, consumidor, numa ótica de proximidade, produzindo e consumindo. E, efetivamente, a questão que aqui se coloca e o desafio que se coloca é como é que nós articulamos os diversos consumidores e os diversos produtores dentro da ótica da comunidade, a tal ótica de eficiência coletiva.
E este é o desafio de sermos mais eficientes a produzir, sermos mais eficientes a consumir, com a redução das externalidades a todo o nível, quer das externalidades carbónicas, quer das externalidades visuais dos grandes parques solares, etc. Ou seja, na prática temos aqui um modelo de desenvolvimento. Porquê é que os municípios são importantes neste cômputo? Precisamente pela sua proximidade. Ou seja, são efetivamente as entidades reguladoras que estão mais próximos destes destinatários. E têm que ter, neste momento inicial, uma função de catalisação, de impulsionar estas dinâmicas coletivas no sentido da concretização da solução ótima. É algo que é novo, é totalmente, mas nós não nos podemos esquecer que esse é o desafio do novo setor público. O setor público tem que atuar no sentido de proporcionar os máximos de vantagens às empresas, aos cidadãos da sua jurisdição. Quem é que ganha neste jogo? Aquele que for mais rápido e for mais eficiente na concretização destas comunidades. Qual é a vantagem que aqui que nós temos? A política pública, quer a política pública comunitária, quer a política pública nacional, vai subvencionar, vai impulsionar, vai financiar este tipo de alterações, como vemos agora nos recentes concursos sobre as áreas de acolhimento empresarial e que o Ministério do Ambiente vai reforçar no próximo mês com novos programas de apoio. O que é crítico aqui? Ser rápido na montagem da operação. Dificuldade. É dificuldade normal. Como é que nós articulamos num projeto inovador o enquadramento regulatório, o enquadramento da contratação pública, o enquadramento societário da comunidade? Porque, efetivamente, nós temos que ter aqui um modelo de estabilidade, temos que ter um modelo de transparência, temos que ter uma segurança jurídica, porque, efetivamente, os projetos são projetos de longo prazo, em que, efetivamente, existe dinheiro público e tem que haver, efetivamente, aqui uma segurança. Qual é o passo essencial a dar num primeiro momento? Uma reorganização do próprio município no sentido da definição da sua estratégia. Ele aqui pode ser mero financiador, como beneficiário dos fundos que financia a comunidade, esperando que a comunidade apareça de per si. Pode também ele ser um sócio minoritário na comunidade, promovendo o aparecimento, ou pode ser o sócio maioritário, porque o próprio município tem consumos que podem entrar nesta ótica de autoconsumo coletivo. O que é essencial aqui? É essencial que haja uma definição de estratégia. E essa definição de estratégia tem que ser feita o mais rapidamente possível, porque é essa, efetivamente, a decisão política número 1 que é necessário ter. A partir do momento em que essa decisão é tomada, nós temos 3 caminhos distintos. Ou seja, estas 3 opções, mero financiador, participação minoritária, participação maioritária, têm, obviamente, concretizações distintas. E têm o seu tempo. E, efetivamente, é preciso aqui algum cuidado, quer ao nível da contratação pública, quer ao nível da agregação societária dos membros, que é essencial para que, efetivamente, este projeto tenha sucesso. Muito bem. O Carlos tocou numa série de pontos relevantes, nomeadamente num que tem a ver com a conjugação do setor público, setor privado, com dinheiros públicos, nomeadamente do PRR, e se calhar vou aproveitar para ir até casa, salvo seja, da professora Mafalda Carmona, que nos está a ouvir, eu estou a vê-la aqui no monitor. Professora, pergunto-lhe, como especialista no Código de Contratação Pública, que desafios vê, porque sabemos todos que são muitos, mas que desafios vê ao abrigo das comunidades de energia renovável na conjugação daquilo que é os fundos do PRR com beneficiários públicos e beneficiários privados? Bom dia, muito obrigada pelo convite, espero que me consigam ouvir bem, dentro do possível. De facto, sim, Sr. Engenheiro, as SHERs colocam aqui desafios em termos de contratação pública, quer porque as SHERs são uma figura nova, e logo por aí temos várias questões, mas também porque são uma figura de geometria variável, isto é, nós podemos ter, dentro do conceito de ser, nós podemos ter aqui várias modalidades de ser. A SER pode inclusivamente ser apenas composta por entidades privadas, sem entidades públicas, nomeadamente sem os municípios, embora naturalmente haja uma série de vantagens para os municípios em participarem na SER, seja como próprios produtores, consumidores, seja também uma ótica, como estava a falar o professor Carlos Lobo, de promoção e de agregação desta nova figura da SER.
A participação dos municípios numa SER, que será uma pessoa coletiva, independentemente de ser uma sociedade comercial ou de ter outra forma, suscita logo imediatamente a questão da aplicação do Código dos Contratos Públicos. Aqui também dependerá, novamente, depois de quem são os sócios ou os outros membros da SER. Nesta perspectiva, diria de base da SER, de adesão aberta, o contrato não terá interesse concorrencial. Mas, por exemplo, se tivermos a participação de um parceiro privado, e esta participação pode ser importante, está prevista expressamente no regime, e o que é que permite esta participação? Permite que um parceiro privado, que não seja um produtor consumidor, mas que seja quem participa ou quem desenvolve atividades nesta área, que seja também ele próprio sócio ou membro da SER, e que contribua não só com o seu know-how, mas também eventualmente com o financiamento da própria instalação das UPACs, das unidades de produção de autoconsumo. E isto será especialmente pertinente para SERs de maior dimensão e para as quais não existam fundos. Naturalmente aqui a contratação pública terá que ser aplicada na escolha deste parceiro privado. Depois temos ainda um outro campo de problemas que vêm a seguir, que é, dependendo das opções que forem tomadas antes, nomeadamente quanto à participação dos municípios ou ao financiamento, a própria SER também poderá ser qualificada como uma entidade adjudicante e estar depois na sua vida sujeita à aplicação do Código dos Contratos Públicos. Enfim, isto são assim umas observações preliminares gerais sobre a SER. Olhando agora em concreto para estas SERs das áreas de acolhimento empresarial, eu vejo aqui a partir de dois aspectos, não diria problemáticos, mas que requerem alguma reflexão. Quem vai tirar utilidade imediata, digamos assim, desta SER na área de acolhimento empresarial são necessariamente as empresas que estão nessa área de acolhimento empresarial. Claro que há também aqui um interesse claro do município, até porque senão não faria sentido que tivesse aqui o beneficiário dos fundos. Desculpa. Temos também esse interesse do município, mas imediatamente quem vai retirar utilidade, quem vai poupar energia é quem a consome na área de acolhimento empresarial, serão as empresas e poderá também ser o município. Mas o que nós temos aqui é que os municípios foram escolhidos como os beneficiários diretos do fundo e também responsáveis por isso. Colocando aqui uma outra questão que é, os fundos não cobrem tudo. Os fundos cobrem o quê? Cobrem a própria instalação da UPAC, naturalmente, digamos que aí será um investimento maior, cobrem também a assessoria jurídica e técnica necessária para toda esta montagem, do ponto de vista jurídico é complexo, e ainda outras despesas imprescindíveis. O que é que não está incluído? Temos aqui a questão do IVA, temos a questão dos seguros, temos a manutenção da própria unidade de produção e temos também a questão depois da gestão, porque a gestão de uma SER também é uma atividade complexa, também é uma prestação de um serviço suscetível também de ser contratualizado com uma vantagem. Olhando para isto tudo e procurando não ceder o meu tempo, o que é que nós podemos dizer para já em relação a questões agora colocadas imediatamente por estas SERs das áreas de acolhimento empresarial? A decisão era, realmente, como disse o Carlos Lobo, a primeira decisão aqui tem que pertencer ao município e decidir que tipo de participação é que, se alguma, é que quer ter na SER. Na perspectiva da contratação pública, admitindo que nesta SER da área de acolhimento empresarial apenas participam o município e as empresas da área de acolhimento empresarial, portanto que a SER está aberta a todas essas empresas, eu não vejo que seja um contrato com relevância ou com prestações sujeitas à concorrência e sujeito ao CCP, na medida em que é um contrato porta aberta. Estará sempre sujeito a visto do Tribunal de Contas por força da aplicação do regime do setor empresarial local.
Seguramente sujeito ao CCP está a própria empreitada, a própria instalação da UPAC, isso indiscutivelmente. Tenho alguma dúvida, lendo o aviso, quanto àquilo que as CCDRs exatamente pretendem quando falam dos documentos da contratação pública, agora para a segunda fase. E depois temos também a questão da manutenção dos próprios painéis e a questão da gestão da SER. E aqui o fundo não cobre nas FACs das CCDRs em relação à manutenção. Já vai lá dito que os custos são pelo município. Tenho alguma dificuldade em compreender esta questão, na medida em que temos empresas que vão retirar utilidade e que, portanto, parece-me que devem participar nos custos que depois tem a manutenção e a gestão e a própria vivência da série. Aliás, no próprio aviso faz referência ao acordo prévio que já deve ter ido na manifestação de interesse e que se fala em repartição de custos. Eventualmente, aqui uma solução será, justificando a existência de um contrato misto, na medida em que se justifique, juntar no mesmo procedimento de contratação pública, quer a parte de empreitada relativa à instalação, quer eventualmente a parte de manutenção e também de gestão, sendo que não é incompatível no mesmo procedimento haver depois um acordo para a responsabilidade por estes pagamentos futuros vir a ser da SER e, portanto, dos membros da SER que participam, produzem e consumem a eletricidade renovável. Só uma última nota, depois ficarei disponível para dúvidas que tenham. Neste caso, como nós estamos perante um projeto que é financiado por um fundo europeu, tem lugar a aplicação do regime especial das medidas especiais de contratação pública, que foram aprovadas recentemente pela Lei 30/2021. Aqui a principal inovação, a meu ver, é a existência deste novo procedimento de consulta prévia simplificada a 5 entidades para empreitadas até 750 mil euros, a serviço de até 214 mil euros, mas prevê também um concurso público e um concurso limitado, simplificado, mais simples, mas volto a dizer, este é um regime que pode ser aplicado, não tem que ser aplicado e caberá sempre à entidade adjudicante tomar essa decisão. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professor Pedro, eu se calhar vou fazer uma pergunta aproveitando ali algumas questões, algumas destas ali da professora Mafalda. Há nitidamente aqui uma dificuldade em percebermos como é que vamos, do ponto de vista societário, porque a SER é uma entidade legal, os beneficiários são os municípios, mas os verdadeiros beneficiários da redução do custo de energia elétrica são os privados. Como é que se conjuga isto tudo? Como é que se pode criar uma entidade legal, essa própria SER, misturando a entidade pública, a entidade privada e tendo em consideração que os IVAs não são suportados, tendo em consideração que as operações e manutenções não são suportadas? Como é que isto se pode trabalhar? Muito obrigado, Alexandre, e obrigado pelo convite e por esta oportunidade. Toda esta temática da SER é desafiante. Já vimos a nível ambiental também, a nível regulatório, a nível público e a nível, chamemos-lhe privado, embora aqui o privado seja quase secundário, mas é a base. Do que estávamos a ouvir aqui da Mafalda, e com intervenções municipais, nós temos que montar uma estrutura, a legislação é muito aberta, mas temos que montar uma estrutura que admita que a SER passe de pessoa privada para pessoa pública para pessoa privada novamente. Portanto, isso pode acontecer com meras variações de capitais, com entradas e saídas de membros, pode acontecer. Depois, a nível do órgão de gestão da própria empresa, também pode implicar que ela mude de natureza de privada para local e vice-versa. E depois ainda temos um terceiro órgão de gestão, que pode ou não ser o órgão de gestão da pessoa, que é a entidade que vai gerir o sistema em si. Isso afeta a própria natureza e as regras aplicáveis à SER enquanto empresa, quer seja uma sociedade, quer seja associação, quer seja qualquer... Tudo isso vai ser alterado. Qual é que é a dificuldade que nós temos aqui? O legislador europeu e depois o legislador nacional foram muito abertos, o que é bom, porque deixa-nos alguma liberdade, mas ao serem muito abertos criou uma enorme insegurança. E esse sistema não funciona com insegurança, como o Carlos estava a dizer, a segurança aqui é fundamental. Estamos a falar de investimentos a longo prazo,
que só fazem sentido a longo prazo, mesmo a nível de proteção do ambiente, não faz sentido se for uma coisa para 6 meses, tem que ser a longo prazo, uma coisa estável. Portanto, nós temos de ter uma estrutura jurídica por trás que aguente as modificações que vão ocorrer, não só nos membros, mas mesmo nas tecnologias e nos problemas ambientais que vão surgindo. Isto também, há sempre dificuldades, nós estamos a falar de sociedades e a principal dificuldade é que Portugal, todo o sistema de pessoas coletivas foi desenhado em direito privado e depois há alguns diplomas, como o Estatuto das Empresas Locais, que provocam pequenas modificações. Mas, como estas leis não são verdadeiramente compatíveis umas com as outras, há um esforço de adaptação difícil, desafiante mesmo, de dizer o que é que nós podemos aproveitar de um lado, o que é que temos de aproveitar do outro, como é que compatibilizamos isso para atingir um fim. Por exemplo, uma das coisas que o diploma diz é que o objetivo principal, no fundo, é a proteção do ambiente. Direto ou indiretamente é a proteção do ambiente, a melhoria dos consumos energéticos a nível nacional, mas a maior parte das estruturas que existem na lei em Portugal não tem esse fim previsto. Portanto, isto implica uma alteração estrutural, mesmo profunda, nessas empresas. E depois temos o problema clássico, que é quando nós juntamos várias pessoas numa única empresa, pode haver desentendimentos e a própria estrutura tem que estar desenhada de modo a que pequenos desentendimentos, que são naturais ocorrer, não ponham em causa todo o projeto. As coisas têm que estar bastante estáveis, bastante seguras, as pessoas têm que saber quais é que são as regras com que se vão debater. Outra das dificuldades que temos no seguimento do que a Mafalda disse é que, a nível de contratação pública, na montagem de um projeto desta natureza por um município, por exemplo, há uma série de opções societárias, como o Alexandre estava a dizer, que têm que constar logo na parte de contratação pública, não necessariamente a todos os pormenores, mas algumas têm que lá constar e, portanto, o projeto tem que ser muito bem montado quando é logo de arranque. Não é daqueles projetos em que nós montamos primeiro o projeto e depois vamos a seguir resolver os problemas à medida que os vamos adaptando. E isso tem que ter em consideração também, obviamente, a parte fiscal. Porque eu costumo dizer que em Portugal todas as empresas têm mais um sócio que é o Estado português através da autoridade tributária e é um sócio pesado. Leva uma grande parte dos dividendos, portanto é um sócio que, embora não vote, leva dinheiro estes negócios, nós quando pensamos em entidades que não têm um fim principal lucrativo, que aqui neste caso o fim principal não é lucrativo, mas todas as entidades têm que ter lucros. Se não tiverem lucros, vão à falência. Mesmo que depois não usem esses lucros para dar dinheiro aos sócios, uma coisa, vai ter que gerar rendimentos. Esses rendimentos fazem muita diferença e a parte fiscal aí é fundamental. E já agora falando em parte fiscal, perdoem-me os outros oradores, mas Carlos, quer acrescentar alguma coisa relativamente a isto, tendo em consideração o seu passado em matérias fiscais em Portugal? Os problemas são vários, não é? Ou seja, mas as virtualidades são mais ainda, são maiores. Ou seja, o desafio aqui é efetivamente criar um modelo virtuoso, porque efetivamente, conceptualmente e teoricamente todos ganham. Ou seja, ganham os integrantes da SER, porque efetivamente vão ter acesso a energia a um custo muito mais reduzido, e isso é o elemento central. Ganha o sistema elétrico, porque efetivamente, em termos de eficiência, a produção junto do local de consumo é efetivamente mais eficiente, ao nível quer da organização da rede, mesmo da própria percepção. Ganham os municípios, que conseguem e fazer evoluir a sua estrutura de mercado e da sua jurisdição para um nível superior de competitividade. Quem vencer este desafio da SER vai ter uma vantagem competitiva perante os demais, porque um dos fatores essenciais da componente de custos se vai reduzir. Não só se vai reduzir, como vai ficar estável, o que num ambiente de preços de energia como temos hoje é um elemento muito importante, é um elemento de redução de risco. E a questão do risco aqui é crítica ao nível da definição da estrutura. Temos esse elemento. Ganha o ambiente, não é? Ganhamos todos nós. Ganha o país, porque avança significativamente nas suas metas de descarbonização. E também ganha, obviamente, a administração tributária. Mas aqui, a ganhar a administração tributária é algo que temos que ter cuidado. Porquê? Porque, efetivamente, neste modelo, nós temos aqui um problema, nomeadamente ao nível do IVA, não é? Que é a questão do facto dos fundos não subsidiarem a componente IVA partindo do princípio, porque partem do princípio que o IVA é recuperável. Qual é o problema que nós temos aqui? E tentando não ser muito técnico, ok? É que, efetivamente, quem vai suportar o IVA é a entidade que é
basicamente a proprietária dos painéis. Mas quem vai desenvolver a atividade vai ser a comunidade energética. O que significa que pode haver um desfazamento entre quem suportou e quem pode deduzir. E depois temos outro problema, que é o facto de o valor de prestações, de prestação de serviços da comunidade poder não ser suficiente no prazo de 4 anos para a dedutibilidade integral do IVA suportado. Por isso é necessário aqui, de facto, alguma engenharia financeira para tornar o IVA efetivamente neutro, que é isso que se pretende. É possível, existem metodologias para isso, implica efetivamente, para além da engenharia técnica, uma determinada engenharia financeira, mas é possível efetivamente fazer a recuperação do IVA partindo, ou melhor, com base nas prestações de serviços que são prestadas, reduzindo efetivamente um encargo que poderia ter. Por isso, é o que eu costumo dizer, este é um processo em que todos ganham, o que é preciso é que, de facto, começarmos a desenvolver e a construir, sendo que aqui temos uma situação que one size doesn't fit all, ok? Temos que alinhar o modelo perante aquilo que é crítico, temos desafios do lado da contratação pública, temos desafios do lado regulatório, mas aí, efetivamente, são questões que vamos aprendendo e que, na prática, vamos construindo em conjunto, Estado, CCDRs, CIMs, municípios, empresas, cidadãos e comunidades desfavorecidas, não podemos esquecer esse lado das SER, das comunidades de energia renovável, tem a vertente também social bastante assente, e o veículo, um modelo societário. Podemos ter uma associação, podemos ter uma cooperativa, podemos ter uma sociedade, temos é que estabelecer quais são as regras de articulação, mas mais importante que isto tudo é a gestão. Ou seja, na prática temos aqui um modelo de gestão de controle de vendas de benefícios e de encargos, que na prática é ela própria criadora de valor e é um elemento central para a definição, onde está, obviamente, nesta vertente de gestão, também a gestão fiscal da operação, fazendo com que o imposto seja efetivamente neutro e não um custo no seu funcionamento. Já agora só acrescentar que se quiserem colocar questões, estejam à vontade. Eu não estou a receber ainda questões nenhumas, não sei se estão a fazer ou não, mas se tiverem questões, por favor, coloquem, estejam à vontade. Como devem imaginar, isto é muito difícil para mim estar nesta posição sem emitir a minha opinião, até porque eu costumo dizer que sou um freak das renováveis há muitos anos, e isto é um assunto que me é muito caro. Mas eu agora vou saltar da parte regulatória outra vez para a parte ambiental, só para fazer uma pergunta muito rápida ao Nuno, que tem a ver com o nosso título, que é a Comunidade Solar Sustentável. Nós no grupo ProCME temos uma preocupação muito grande em tentar aliar aquilo que é a produção de energia renovável com a parte ambiental. E estamos também a liderar um projeto, um consórcio, um concurso de ideias que se chama agroenertec.pt, que basicamente visa, é um projeto muito amplo, mas tem uma parte que visa, nomeadamente, a coabitação entre produção renovável e a agricultura. Portanto, utilizar os campos agrícolas para colocar sistemas fotovoltaicos que estes não sejam, em que a missão principal não seja a produção de energia, como é óbvio, é a produção de energia, mas que a missão principal seja a proteção dessa própria zona agrícola. Dar-lhe um exemplo muito concreto, por exemplo, vamos imaginar as cerejas do Fundão, que são muitas vezes alvo de granizos intensos que prejudicam a produção. E, portanto, a ideia é tentar criar, de grosso modo, uma cobertura por cima das cerejeiras, em que nós conseguimos antecipar esses eventos climáticos extremos e tentar, de alguma forma, proteger essas produções. Do seu ponto de vista, isto faz sentido começarmos a pensar de uma forma integrada, utilizando aquilo que é a tecnologia hoje existente, utilizando aquilo que é a produção de energia renovável, por forma a tentar catapultar, potenciar a agricultura nacional? Claro que sim, o oposto é que não faz sentido. Aliás, se nós pensarmos bem, a maior parte dos casos que são conhecidos de instalação de parques solares, simplificamos assim, são áreas que não eram propriamente áreas prístinas e silvestres, são em áreas que ou eram áreas florestais ou áreas agrícolas que estavam ou desaproveitadas ou em fim de ciclo ou o que seja. E é muito importante também termos aqui esta questão da requalificação ambiental das próprias áreas, ou seja, o parque solar acaba por funcionar também como um driver muito importante de investimento de requalificação ecológica, climática e ambiental destas áreas, se for de facto desenhado neste sentido. Aqui, ao fim e ao cabo, é uma questão de equilibrar dois pontos. Os dois pontos estruturantes desta conversa, no meu entender, são os seguintes.
como em todos os negócios, há sempre uma lógica da apropriação privada de bens públicos, que é uma questão natural da economia, e aqui tem tudo a ver com o output, não é? Volto a falar nesta palavra, de como é que nós vamos medir também esse excedente público que é produzido. Ao fim e ao cabo, quando falamos de biodiversidade, serviços e ecossistemas, são essencialmente bens de natureza pública, que muitas vezes, precisamente por essa natureza pública, são excluídos da contabilidade analítica e são excluídos da própria forma como o negócio é estruturado. Se nós conseguirmos conciliar estes pontos, que é, ao fim e ao cabo, conseguir perceber que o investimento que estamos a realizar vai gerar benefícios que são esperados dentro do business plan normal, mas também vai gerar benefícios que podem ser apropriáveis, quer pelo privado, quer pelo público, nomeadamente a questão da biodiversidade, dos próprios serviços agrícolas, da regulação de solos, da regulação da água, da própria regulação do carbono, como também podemos falar dessas questões, é perfeitamente execuível, natural e expectável que haja um match, não é? Haja um encontro entre a tecnologia e a capacidade de gestão. Como o professor Carlos Lobo falou muito bem, é mesmo isto, é uma questão essencialmente de gestão. Estamos a falar de gestão, estamos a falar de afinar o nosso modelo de gestão de uma forma em que não fica simplesmente sequestrado numa lógica ultrapassada de business plan que já não se usa, não é? Os Excels que estamos a usar para medir os nossos económicos do negócio estão ultrapassados e nós precisamos de atualizar colunas e linhas, e essas colunas e linhas, algumas delas são precisamente esta questão do capital natural, dos serviços de ecossistemas, da biodiversidade, que normalmente são sempre vistos como perdas, aparecem sempre a vermelho, mas nesta lógica, ou seja, se nós conseguirmos medir, mensurar, valorar, ou seja, ter uma valoração económica sobre estes ecossistemas, da biodiversidade, do capital natural, podem aparecer a verde. Eu gosto muito de verde por várias razões. E tudo isso faz sentido. Ou seja, se tentando simplificar e indo ao encontro da sua questão, conseguirmos conciliar questões de produtividade agrícola, florestal, com a questão da produtividade energética, em concílio com a questão da conservação da natureza e com a regulação dos serviços ecológicos fundamentais e com a adaptação climática, é tudo uma questão de elegância de design. Exato. Uma excelente resposta. A elegância e design aliada à produção de energia renovável. Só para terminarmos, uma pergunta muito rápida à professora Mafalda, conceptual, mas muito concisa. Isto, no fundo, é possível, porque às tantas ficámos aqui todos com a ideia que isto é tão complexo que neste momento já não devemos ter ninguém a assistir e as pessoas já estão todas a pensar noutro tipo de projetos. A minha questão é possível, correto? Não, naturalmente que é possível. É preciso ter consciência que há aqui dificuldades, porque elas existem e, portanto, é preciso, aliás, como estava o Pedro a dizer, é preciso montar bem este tipo de entidade e juntando a parte da contratação com a parte societária e com a parte fiscal, porque são projetos que têm alguma complexidade, sobretudo porque são novos, que daqui a uns anos já fazemos isto todos de olhos fechados. Há coisas muito mais complicadas e não é por isso que não são feitas. Eu acho que há aqui uma enorme vantagem, não só todas estas vantagens que já aqui falámos, mas da perspectiva de quem se dedica ao direito administrativo, eu gosto especialmente desta figura das SERs, porque isto permite uma associação, depois seja na forma jurídica de sociedade ou de cooperativa ou outra, mas é um fator de coesão social. Não só entre as empresas e as famílias que fazem parte da SER, nós não falámos disso, mas a SER tem aqui uma parte também muito importante de abertura e de possibilidade de auxílio às famílias desfavorecidas e, portanto, tem aqui toda uma dimensão de solidariedade e também de coesão social. Mas coesão social não só entre privados, mas também entre entidades privadas e as entidades públicas, nomeadamente os municípios. Eu diria que esta SER é um modelo de administração do futuro. E não é nada de muito complicado, requer pensamento, mas naturalmente que se faz. Obrigado, professora. E reitero a mesma pergunta, professor Pedro, do ponto de vista das empresas, do ponto de vista dos privados, é possível, como é óbvio? É possível. É possível e, tirando as especificidades das SERs, que são coisas novas, esta mistura de investimentos que se pretende, esta mistura de mutualizações de consumos e de produções e de gestão, isto já se fez, historicamente já se fez várias vezes, noutras zonas económicas e, portanto, existe alguma experiência em
parcerias, chamemos-lhe assim, semelhantes. Não iguais, mas semelhantes. Portanto, há um ponto de partida do qual se consegue arrancar. Há desafios porque são questões diferentes, envolve regulamentação muito específica, especialmente envolvendo municípios, temos a parte de contratação pública que a junção tem alguma necessidade de adaptação, mas as estruturas em si já existiram e existem hoje em dia. Não tanto cá em Portugal, mas noutros países existem. E, portanto, é uma questão de se olhar para o que já foi feito em negócios deste género e procurar adaptar, porque tem-se uma noção prévia da maior parte dos riscos que é necessário acautelar, tem-se uma noção prévia de qual é que é o nível de gestão e de estabilidade de gestão e de protocolos de gestão que é preciso assegurar também, e acima de tudo, de movimentação de sócios, porque a ideia da adesão ser aberta é uma ideia que às vezes nas empresas, quer dizer, são raras as empresas que aceitam a entrada e saída de sócios. Quase nenhuma aceita, mas esta vão ter que aceitar e isso também há conhecimento nessa área. A dificuldade que eu vejo aqui, e é um pouco o que nos junta aqui, é que para montar uma série, nós na prática precisamos destas especialidades todas que temos aqui. Porque, digamos, eu sozinho não a conseguiria, se calhar o Carlos sozinho também não conseguiria, a Mafalda também, e a parte ambiental, então, sem a parte jurídica, também não ia lá nenhum. E mesmo a parte industrial, sem tudo. Portanto, há aqui uma necessidade de confrontar conhecimentos, porque isto é novo. O que a Mafalda estava a dizer, daqui a uns anos, quando já todos soubermos como é que isto se faz, já é um produto feito. Os primeiros inícios vão ser sempre desafiantes e é criar conhecimento novo, mas é perfeitamente fazível. Obrigado, professor. E por falar em novos inícios, vamos passar de seguida ao Dr. Fernando Soares, que nos vai mostrar aqui um projeto muito interessante. Peço-vos para aguardarem aqui. Mafalda, peço para aguardar aí mais uns minutos, porque entretanto estamos a receber aqui algumas questões e volto a dizer que se houver mais questões, por favor, coloquem as questões. Nós estamos aqui para tentar responder a algumas, como é óbvio, ou a todas, se conseguimos. Se for este, só temos 3, portanto vamos respondê-las a todas, mas coloquem mais questões. E passo de seguida ao Dr. Fernando Soares, que nos vai fazer uma breve apresentação sobre os desafios e vantagens das SERs na ótica dos participantes. Muito bom dia e muito obrigado a todos, e especialmente à CME, pelo convite à Universidade Nova para apresentar o seu caso da comunidade de energia renovável que pretende desenvolver. É importante dar os parabéns à CME pelo debate público que está a gerar em torno deste e do esclarecimento público deste conceito, da legislação e, acima de tudo, sobre a discussão sobre a sua operacionalidade. É importante, dado o caráter inovador, e, acima de tudo, estamos aqui hoje todos porque a capacidade de discussão ditará o sucesso destas agendas europeias e globais. A Universidade Nova está a assumir o seu papel ativo como instituição pública no desenvolvimento do território. Queremos fazê-lo através da criação de uma comunidade de energia renovável. Ao mesmo tempo que estamos a querer reduzir a nossa pegada carbónica, acedendo a energia limpa e partilhando os benefícios sociais e ambientais que estas comunidades geram com as comunidades à nossa volta, isto leva-nos a pensar, no fundo, num novo posicionamento para a universidade nas comunidades onde está inserida. E porquê é que estamos a fazer isto? Em primeiro lugar, porque faz parte da nossa missão como universidade global e cívica responder aos desafios de uma Europa mais verde e digital. Em segundo lugar, estamos a fazer isto porque no nosso plano de desenvolvimento estratégico há 10 anos, queremos ter campos que sejam abertos à sociedade e que promovam a integração e o desenvolvimento social, económico, mas também ambiental das comunidades onde estamos inseridos.
E decidimos então começar pelo nosso campus da Caparica. E porquê que escolhemos este campus, apesar de estarmos dispersos por 4 municípios na Grande Lisboa? Escolhemos este campus porque é onde está a nossa Faculdade de Ciências e Tecnologia, com uma comunidade de cerca de 11 mil pessoas diariamente, mais de 8 mil estudantes, professores, investigadores, e onde acreditamos ter já uma dimensão que seja relevante para uma comunidade energética. Temos também, e isto é muito importante para nós, uma comunidade vizinha com desafios económicos e sociais, nomeadamente o Monte da Caparica e Porto Brandão, e que pretendemos trazer para esta agenda de comunidade energética. Onde é que nasceu também, é também nesta faculdade onde nasceu o primeiro departamento de Engenharia do Ambiente. Isto não deixa de ser relevante, dado a matriz inovadora que a Escola de Ciências e Tecnologia da nossa Universidade tem tido ao longo das últimas décadas. É também aqui que estamos a construir uma pequena cidade, o Innovation District, em conjunto com o município de Almada e com os proprietários da região. É aqui, então, que queremos ter uma referência internacional com vista à obtenção quer da neutralidade carbónica, quer à resiliência e às alterações climáticas. Este ambicioso projeto não se faz de um dia para o outro e coloca tantos desafios como oportunidades, o tema desta sessão. Começando pelo nosso campus, o coração do Innovation District, começámos por fazer um diagnóstico atual. E o diagnóstico é muito desafiante e, eventualmente, até particularmente comparável com alguns dos municípios onde os senhores estão inseridos e a pensar projetos de desenvolvimento. Nós temos, naquele campus, 27 edifícios de ensino e investigação, construções pobres energeticamente e um elevado padrão de consumo. Vamos pensar na capacidade laboratorial instalada, que funciona 24 horas por dia com consumo de energia elétrica. E, portanto, além deste diagnóstico que fizemos sobre o nosso consumo, sobre os nossos padrões e sobre o estado do nosso edificado, definimos, como é a tradição na Universidade, uma estratégia ambiciosa, uma avenida estratégica de desenvolvimento. Decidimos criar, à semelhança do desafio que o Estado português lançou às instituições públicas, com o roteiro para a descarbonização do edificado público, vamos lançar em breve o nosso roteiro para a descarbonização e resiliência às alterações climáticas deste campus que estão a ver na apresentação. O plano foi desenhado por especialistas da nossa escola e envolve, além da melhoria e eficiência energética dos nossos edifícios, um plano para uma gestão da produção da energia, infraestrutura verde, gestão de resíduos, assim como a melhoria da mobilidade, onde nós vamos querer claramente ter soluções que reduzam drasticamente a pegada carbónica, por exemplo, de todas as pessoas que se deslocam diariamente para o nosso campus. Este projeto envolve uma agenda de trabalho imediata. Além deste projeto que falei de eficiência energética de edificado, estamos a fechar um estudo de vários tipos de produção. Queremos naturalmente, e como foi falado, focar-nos na energia fotovoltaica, mas estamos, pelo facto de termos uma faculdade no seu core do desenvolvimento deste projeto, a estudar a hipótese de testar novos modelos de produção, sejam energia eólica de média dimensão, seja eventualmente a própria produção de hidrogénio verde. Isto com a inclusão também de soluções de acumulação. Todos nós sabemos que as baterias podem não ser ainda eficientes ao nível de um ponto de vista económico, mas queremos incorporar desde o início a hipótese de estudar estas soluções. E estamos naturalmente a trabalhar no consumo coletivo de energia, como foi abordado pelos colegas de painel, e, portanto, isto leva-nos a que, tal como foi falado, encontremos desde já os primeiros desafios, que é como vamos governar toda esta estrutura de produção, acumulação e distribuição social dos benefícios desta comunidade. Estamos a fazê-lo e estamos a fazê-lo num contexto que será maior. Este campus, e que está no coração do Innovation District, que apresento nesta imagem, acreditamos, tem uma grande oportunidade, é ser a referência para que todos os professores e estudantes que quando saiam das salas de aulas onde estão a estudar as novas soluções de energia, seja neste campus que eles saiam da porta da sala e vejam uma comunidade em funcionamento. Este é, digamos assim, aquilo que nós acreditamos como uma grande oportunidade. A demonstração de uma comunidade viva que pode ser visitada e vivida por todos os que estão a habitar aquele campus. Queremos testar diferentes modelos de produção, avaliar o impacto de diferentes soluções e experimentar novos temas de gestão de comunidade. A evolução natural deste projeto, e porque estamos a pensar várias décadas, é a extensão e uma extensão, como falava
Mafalda Carmona, uma extensão de geometria variável, de crescer o número de entidades que estão nesta comunidade. Isso traz-nos aqui um grande desafio. Na primeira fase, pretendemos, desde logo, ter os serviços complementares à atividade da nossa universidade, como seja um supermercado que estamos a licenciar dentro do nosso campus, uma residência universitária que iremos lançar concurso nos próximos meses e mesmo até, por exemplo, a iluminação das instalações desportivas que estão em renovação no nosso campus. Isto são atividades completamente complementares à nossa atividade. Mas queremos, desde já, ter uma agenda social. Estamos em conversações com a Santa Casa da Misericórdia de Almada, que tem instalado um lar para a terceira idade na proximidade da nossa universidade e que queremos beneficiar, desde logo, dos benefícios das poupanças que serão introduzidas por esta comunidade. Assim como estamos a estudar mecanismos de combate à pobreza energética junto das nossas comunidades vizinhas, que no fundo têm alguns desafios de um ponto de vista social e económico. Aqui tornando concreto o nosso desafio, e se calhar semelhante a alguns municípios e algumas entidades municipais a assistir a este fórum, é o facto de nós sermos naturalmente uma universidade, mas sermos uma fundação pública que, apesar de estar ao abrigo do direito privado, que nos dá autonomia na gestão patrimonial, é também contratante CCP. E, portanto, no caso concreto em que nós pretendemos fazer investimento partilhado, não só por via de financiamento público, que irá estar disponível por via de fundos europeus, queremos complementar este investimento com a contratação de um parceiro. Esta contratação tem, como já foi aqui referido, que seguir os trâmites da contratação pública e, portanto, este é o primeiro desafio que estamos a encontrar, a preparação de cadernos concursais competitivos para encontrar um parceiro que nos possa ser, no fundo, complementar ao investimento na produção energética nesta comunidade. Mas temos logo um segundo desafio, que é, também mencionado no painel anterior, como é que vamos fazer a gestão profissional desta comunidade ao longo dos anos, que também tem benefícios económicos e que está também sujeita à contratação pública. E, portanto, temos que, no fundo, e temos estado a desenvolver os cadernos de encargos, no fundo, para os próximos passos na criação do Innovation District, como foi referido no painel anterior. Estamos na fase de desenvolvimento da governance, antes de lançarmos a própria comunidade. Estamos a preparar, no fundo, o procedimento concursal para termos um parceiro de investimento. Seguir-se-á um concurso para, eventualmente integrado, para gestão desta comunidade a prazo. E o desafio que falava é, no fundo, o desafio subsequente, que será o desafio de integrar numa geometria variável diferentes parceiros à medida que se vá desenvolvendo a cidade do Innovation District. Esta cidade será um pequeno bairro com habitação de vários níveis. Teremos empresas próximas da faculdade, bem como um conjunto de amenities e de serviços, assim como uma afirmação da cultura. Isto, no fundo, será um destino onde será possível trabalhar, estudar e viver, tudo isto a 15 minutos de distância entre cada um destes usos. Será também uma comunidade que tirará partido das características naturais do terreno, a zona ribeirinha fronteira à cidade de Lisboa, assim como os quilómetros de praias na costa da Caparica. Esta é uma pequena cidade que pretende também respeitar a identidade local, quer do Monte da Caparica, quer de Porto Brandão. Esta, acreditamos nós, será a comunidade perfeita para testar a democratização no acesso à energia e, acima de tudo, testar a distribuição dos benefícios sociais e ambientais. Esperemos que este modelo com experimentação de soluções seja relevante, não só para a comunidade que estuda e que investiga, mas para outros parceiros que possam juntar-se a nós e, junto desta comunidade, testar novas soluções relevantes para a região de Lisboa, para o país e para o mundo. Fica aqui então o desafio e um conjunto de oportunidades de como podemos tornar concretos este nosso sonho e os sonhos que estarão já nos vossos planos para as diferentes autarquias e municípios pelo país. Muito obrigado pelo convite à CME para apresentar o nosso projeto de Comunidade de Energias Renováveis e permaneço disponível para quaisquer dúvidas eventuais.
Bom, agradeço, antes de mais, a presença de todos uma vez mais e antes de continuar, só fazer uma pergunta lá para cima, porque não tinha aqui mais contacto nenhum, se a professora Mafalda está online. Está online. A pergunta é muito óbvia, a primeira pergunta vai para a professora Mafalda, que é da Alexandra Luís, que pergunta se a aplicação do CCP... Professora Mafalda, está-me a ouvir? Estou. Pronto, então a pergunta é se a aplicação do CCP se mantém mesmo nos casos em que os municípios não detenham uma posição dominante. A aplicação do CCP se mantém mesmo... Eu suponho que a pergunta é se a própria SER depois está sujeita à contratação pública quando os municípios não têm uma influência dominante. Calculo que seja esse o sentido. Isso é uma questão que é saber se a própria SER depois, quando for constituída, se também vai ser uma entidade adjudicante para efeitos ou do artigo 2º, número 2, ou do artigo 7º, número 1 do CCP, porque convém não esquecer que nós estamos aqui também no âmbito dos setores especiais, como me parece. Não tendo o conceito de influência dominante, é o conceito de empresa local, é o conceito que está no diploma das empresas do setor empresarial local e que é o relevante também para o artigo 7º, número 1. Para o artigo 2º, número 2 do CCP, para o conceito de organismo de direito público, o conceito não é de influência dominante, não é o que lá está, é um conceito diferente que é o de influência determinante. E nessa parte do controlo há também uma questão que é do financiamento, isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Mesmo que não estejamos perante uma empresa local em que haja uma influência dominante, porque o município tem ou a maioria do capital ou dos direitos de voto ou a possibilidade de determinar os membros dos órgãos de direção, pode ainda assim ser uma entidade adjudicante para efeitos do artigo 2º, número 2, se houver um financiamento maioritário por uma entidade pública. E desde que depois que se entenda que a atividade não é uma atividade com natureza industrial ou comercial. De qualquer forma, se estivermos no âmbito do artigo 2º, número 2, é sempre possível aplicar o artigo 12º do CCP e, portanto, depois aplicar o regime dos setores especiais, que é, como se sabe, um setor tem um âmbito alargado de entidades adjudicantes, daí a diferença em relação ao artigo 7º, que é menos exigente para qualificar como entidade adjudicante, mas depois, ao mesmo tempo, tem um regime menos exigente em termos de contratação pública. Obrigado, professora. Há aqui uma pergunta que vou direcionar ao professor Carlos Lobo, que é uma pergunta ampla, peço-lhe que seja conciso, sei que é difícil. Qual o papel das CIM, das comunidades intermunicipais, nas comunidades de energia renovável? Estamos a falar de uma nova atividade, de uma nova atribuição autárquica, não é? Estamos a falar de uma nova atribuição autárquica que advém da tradicional detenção da concessão da distribuição de baixa tensão. Ou seja, temos que ver aqui a história, não é? E a história é uma história que vem do século XIX e nós estamos no século XXI. E o grande desafio aqui é como é que nós adaptamos as estruturas regulatórias do século XIX, nomeadamente início do século, pronto, estou a exagerar, início do século XX, as estruturas do modelo do século XXI. Qual é o desafio aqui? O desafio aqui é gerir a comunidade da forma mais eficiente possível. E pode haver aqui um paradoxo entre o conceito de proximidade inerente à ideia do prosumer, entre o produtor e o consumidor, a ótica da proximidade, e a ótica da massa crítica e da escala que é necessária para uma correta gestão da própria comunidade. Quanto maior for a diversidade de perfis de consumo, mais eficiente será o funcionamento também da comunidade. Porquê? Porque a partir do momento em que assenta essencialmente em base fotovoltaica, por exemplo, eu na prática posso ter um desfazamento entre o momento da produção e o momento do consumo. Se eu tiver esse desfazamento, ou tenho estratégias de armazenagem que ainda têm alguma eficiência reduzida, ou o ideal é ter diversos perfis de consumo, ou seja, ter basicamente consumidores noturnos e diurnos,
tendencialmente com a mesma potência na procura, e ter a estrutura de produção alinhada. E com isto, quanto maior for o perfil e o alargamento da estrutura da comunidade, mais eficiente eu posso fazer essa distribuição de potência, de consumos, sem necessidade de armazenamento. Okay? Isso é o ideal. Quanto maior também for o modelo de participantes, também menores serão os custos fixos alocados a cada participante, resultante da atividade de gestão, em que na prática existe aqui um modelo de custos fixos que é relevante. Respondendo à questão das CIM, as CIM aqui têm um papel crítico. Porquê? Porque são as entidades de agregação de competências, não é? Que permitirão aos municípios participantes terem meios para desenvolver estas funções, que são funções complexas. A CIM aqui pode aparecer como um centro de serviços partilhados, partilhando com os municípios conhecimento, know-how, estruturas, pode aparecer como agregador de próprias SERs municipais, não é? Em termos de uma grande SER regional, é possível, ou seja, num modelo de gestão alargada de toda a região. A questão aqui, a chave aqui, e é uma coisa que efetivamente só que saberemos evoluindo, é conseguirmos determinar qual é a escala ótima da criação da própria SER, com a redução dos custos fixos e com o aumento da eficiência do perfil de consumo e o perfil de produção. Temos que ver qual é a escala alargada, e eu desconfio muito sinceramente que a escala regional da NUT3 é efetivamente um modelo ideal para nós termos um modelo de troca e de ligação também relacionada com outras funções. Por exemplo, a questão relacionada com a gestão da água, regas, o ciclo agrícola, estufas, a produção industrial, iluminação pública noturna. Ou seja, todo este perfil, não é, num modelo tem que ser agregado a um nível superior para o nível da gestão. Aqui a CIM aparece como o elemento agregador natural ao nível da NUT3 para esta distribuição. Por isso a resposta relativamente às CIMs é clara. Primeiro momento, como agente impulsionador, centro de recursos partilhados das experiências de cada um. Segundo, como entidade agregadora de uma gestão otimizada, reduzindo os custos por unidade. 3, enquanto próprio elemento agregador de comunidades, de uma comunidade de comunidades. No sentido de, efetivamente, criar aqui uns clusters articulados de comunidades que funcionam internamente, aumentando exponencialmente a eficiência dos modelos de gestão. 4, se nós tivermos estratégias de armazenagem, também existe aqui um efeito de escala significativo ao nível de hidrogênio, da parte de lítio ou mini-hídricas, não é? Ou seja, todo um modelo de gestão de armazenagem que efetivamente nos permite ter um modelo. Depois, se ligarmos isto também a estruturas de baseload de outras fontes alternativas, biomassa, pellet, etc., na ótica de base, ou seja, basicamente o que nós estamos aqui a fazer é criar um sistema elétrico de produção bottom-up, que vai confluir com o modelo tradicional que nós tínhamos top-down. Mas como estamos nesta estrutura agora de prosumer, este modelo atomizado de produção é um modelo que nos parece indicado e que temos que atingir aqui um modelo de eficiência ótima. Isso é responsabilidade de cada um. E, efetivamente, a CIM tem aqui um papel muito significativo a todos estes níveis. Arrisco-me a dizer, das suas palavras, que as CIMs poderão, inclusivamente, vir a ter um papel fulcral naquilo que é o Serviço Elétrico Nacional. Temos de ver o que é o Sistema Elétrico Nacional hoje. Não é? Ou seja, a questão é essa, é que, voltando ao modelo, nós estamos, se calhar, aqui a voltar ao início dos termos, mas isso é o modelo do prosumer, tal como se encontra documentado. A rede existe, temos que maximizar a rede. A estrutura de consumo, com os carros elétricos e com a questão das renováveis, alterou-se radicalmente. Já não temos as grandes estruturas de produção tradicionais, de carvão, nuclear, etc. Na prática, estamos a voltar ao modelo de proximidade. O modelo de proximidade é ótimo, mas tem que ser organizado e tem que ser coordenado. E tem que ser gerido. O nível da gestão é muito... Quando nós estamos a falar de 5Gs e Internet of Things, IoTs, etc., é aqui
que elas não existem de per si, elas existem enquanto modelo instrumental para uma gestão otimizada de estruturas de produção de energia como nós. Qual é a vantagem em Portugal? É abençoado na ótica das capacidades de produção. Quer a nível de biomassa, não é? Nós temos que garantir que a biomassa que existe nas nossas florestas, em vez de arder nos grandes incêndios, ardem nos sítios certos, não é? Garantir efetivamente uma melhor gestão. E a questão da radiação solar e o vento. E o mar, ou seja, na prática temos aqui toda uma estrutura de produção que te permite ser otimizado. Agora, temos que nos organizar. E aqui a SIM tem efetivamente, a NUT 3 tem aqui um papel ótimo nessa gestão. Eu vou fazer só mais uma pergunta antes do encerramento. Basicamente é aqui quase um resumo de três questões que aqui estão. Vou tentar resumir isto tudo numa questão. Mas basicamente anda tudo à volta do tema que é, isto é urgente, e acabou de entrar agora uma outra questão, isto é urgente e agora, quais são os próximos passos, o que é que podemos fazer para implementar estas comunidades, nomeadamente, penso que isto seja ao abrigo das áreas de acolhimento empresarial, pelo que sei ontem, saiu o aviso da segunda fase e acho que há muito pouco tempo para responder. Portanto, eu se calhar, Pedro, posso começar por si, passar pela Mafalda, pelo Carlos, inclusivamente também ao Nuno, na parte da sustentabilidade. Então, deixa-me começar só. Primeiro tem que se decidir o que é que se quer fazer. Ou seja, tem que haver aqui uma estrutura, organizar. Ou seja, tem que ter aqui um modelo de decisão. Organizamos aonde? Organizamos com o município como polo dinamizador ou esperamos que a área de acolhimento empresarial e as empresas da área de acolhimento empresarial se organizem? Desconfio que, tendo em consideração os prazos, tem que ser o município a ter o polo dinamizador. Articular com a CIM, sabendo, efetivamente, se há aqui alguma estratégia comum. Existindo a estratégia comum, na prática, desenvolver. E a partir daí, começar a desenvolver os processos, quer de contratualização pública, quer de organização da estrutura de societária da SER, não é? E aqui, de facto, penso que os nossos peritos de contratação pública e de organização societária podem explicar o que é que se deve fazer já. Pedro, quer começar? Posso ir começando. Seguindo esta parte da organização, é preciso ter alguém com a dinâmica de avançar e que toma uma decisão, obviamente depois de estudar as várias hipóteses, mas toma uma decisão de avançar. E a partir daí é, no fundo, montar um modelo de negócio. Porque quando se está a montar uma empresa na parte jurídica, tem que ser a empresa jurídica adaptada ao negócio e não adaptar o negócio à estrutura jurídica. É claro que às vezes há limitações jurídicas que implicam mudanças no modelo de negócio, mas o que é que nós queremos fazer? A partir daí é, no fundo, desenvolver toda a estruturação jurídica, seja uma sociedade, como é, quem é que é sócio, quem é que não é, como é que os sócios trabalham, como é que não trabalham, quem é que é a gestão, toda essa parte, e criar essa estrutura jurídica que depois pode ser passada ali à minha amiga Mafalda Carmona para analisar qual é o embate disso na parte de contratação pública para depois avançar. Porque diferentes municípios podem ter diferentes ideias e se envolvemos assim, no pacote, chamemos assim, as coisas mudam a nível de estruturação jurídica. Isto tem que ser uma estrutura adaptada a mudanças no futuro, que é o que vai acontecer. Nós estamos numa situação nova, o futuro não vai ser igual, portanto, a situação que vamos estar daqui a 5 anos não vai ser a situação que estamos agora e tem que ser flexível, dinâmica, mas com segurança. Mafalda, quer contribuir com alguma opinião relativamente ao Código de Contratação Pública, que é sempre aqui a grande dor de cabeça das questões? É sempre a dor de cabeça, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos lá ver. Isto, retomando, de facto, a primeira questão, eu não sei se a pergunta deve estar especialmente vocacionada agora, visto que já começou a segunda fase. Neste caso das áreas de acolhimento empresarial, eu diria que a primeira questão é saber que tipo de participação é que o município quer ter, se é que quer ter alguma na própria SER. Novamente, eu acho que a questão da constituição da sociedade, há bocado fiquei na dúvida se a questão que me tinham colocado, se era sobre a sujeição no futuro da SER ao Código de Contratação Pública, ou se tinha a ver com as participações do município, mas eu já agora junto tudo. A questão da participação do município na SER, a própria realização, a celebração de um contrato de sociedade, permitindo que a SER será uma sociedade comercial, com todas as empresas, a meu ver, não está sujeita à contratação pública, independentemente de ter ou não ter uma influência dominante,
porque não há aqui interesse concorrencial na prestação, nas escolhas dos sócios. Isto, volto a dizer, no pressuposto de que estas shares da área de acolhimento empresarial são compostas única e exclusivamente pelo município e pelas empresas, com abertura a todas as empresas da área de acolhimento empresarial, sem prejuízo de, como contrato de participação em sociedade que é, seja minoritária ou maioritária, está sujeito sempre a visto no Tribunal de Contas, depois a diferença se for maioritária, porque precisa de ser acompanhado por outros estudos. Tomando esta decisão, e esta decisão também, quanto a quem são os sócios da SER, passa em geral por saber se é ou não é necessário um parceiro privado, como há bocado estava a referir a propósito da Universidade Nova. Aqui talvez não seja imediatamente necessário na medida em que o investimento nas UPACs está garantido por fundos comunitários, mas é preciso também aqui, neste caso das áreas de acolhimento empresarial, ver, como estava a dizer o Pedro, a questão do modelo de negócio e sobretudo esta questão de saber os custos que depois a SER tem, a sua vivência. Custo de manutenção, a parte da gestão da SER que implica uma profissionalização, não é um serviço qualquer, a parte de ser EGA, que é a entidade gestora de autoconsumo, de onde é que vêm os fundos para isso, quem é que vai custear e em que termos é que isso pode ser feito. Isto que eu pressupõe agora, concretizando, uma hipótese que eu há pouco falei e que não desenvolvi, é a de haver um procedimento de contratação pública que seja lançado. Obviamente que será sempre necessário fazer isso para a parte da instalação da UPAC e eventualmente também se pode juntar já a manutenção e a gestão, é uma forma do município também ter uma palavra a dizer sobre a forma como vai viver a SER, porque isso é imprescindível para a boa execução dos fundos, sendo que aí à margem da contratação pública é preciso haver um acordo entre o município e as empresas que vão constituir a SER, ou já com a própria SER, para assumir esse pagamento dos custos. Isto, sim, pelo menos aqui são estes os principais pontos, portanto, o município decidir que tipo de participação é que quer ter, com quem é que quer ter, questão eventual de poder também entrar aqui um parceiro privado, apesar de nas factos da CDR isso estar dito que não, mas o regime geral permite isso, ver em termos do modelo contratual, do modelo de negócio, como é que vão ser repartidos os custos e o que é que pode ou não ser já integrado com vantagem na contratação pública, para além daquilo que necessariamente tem que estar na contratação pública, que é a parte que é coberta pelos fundos da empreitada, e depois tudo isto naturalmente fazer as peças e lançar o procedimento. Sendo que eu há pouco também referi isto, eu olhando para o aviso, fala-se lá que é necessário agora na segunda fase, a CCDRs pedem, acho que a expressão é esta, os documentos relativos à contratação pública. Eu não sei, mas se calhar não se tendo a certeza, é juntar já as peças do procedimento, o que tratando-se aqui de uma empreitada implica um projeto de execução ou eventualmente aqui uma concessão-construção, se for possível. Pronto, o tempo urge e vamos mesmo ter que ficar por aqui porque ainda vamos ter o Dr. Nelson Lage a fazer o encerramento. Resta-me só fazer aqui uma pequena resenha daquilo que ouvimos. Portanto, é possível criarmos uma comunidade de energia renovável do ponto de vista ambiental. Existem já instituições, como o caso da Nova, que está a pensar já em como é que vai criar um polo de competências e de eficiência energética e de produção de energia renovável e também da partilha dessa mesma energia com terceiros. Portanto, já há participantes que pensam como é que podem enquadrar isto naquilo que é o modelo e a visão de futuro dessas entidades. E, por outro lado, parece que temos aqui pessoas competentes também para ajudar quem necessitar de acompanhamento jurídico, de acompanhamento também na modalidade mais ambiental destas mesmas comunidades. Resta-me agradecer a todos vocês. Temos já em linha, já estou a ver aqui no monitor, o Dr. Nelson Lage, o Presidente do Conselho de Administração da ADEN, que também sei que tem feito um esforço enorme na divulgação e na potenciação daquilo que são as comunidades de energia renovável. Muito obrigado a todos e até uma próxima.
dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi dirigido para encerrar este webinar dedicado aqui a um tema tão atual e um tema tão relevante. Como não queria deixar de participar, parei aqui numa bomba de gasolina, estou a caminho do Porto e, pronto, e usando os meios digitais aqui estou para poder fazer então o cerramento desta importante sessão. Aqui indo muito direto ao assunto, e estou certo que o assunto já foi amplamente discutido, eu tive a oportunidade agora de ouvir esta última parte do debate. Eu começaria aqui um bocadinho pela resposta àquilo que é a pergunta, o que é uma comunidade de energia renovável? Que dito de um modo muito simples, diria que basicamente uma série é formada por um conjunto de consumidores que, através daquilo que é uma instalação elétrica partilhada, produzem energia e consomem através de recursos renováveis. Esta seria uma resposta rápida, uma resposta simples e talvez mesmo uma resposta minimalista. Mas as shares são mais, são realmente muito mais, como já foi hoje dito e repetido, são muito mais, já que permitem também aqui que os seus membros obtenham benefícios através da eletricidade que é gerada pela comunidade. O custo dessa eletricidade é inferior ao que teriam de pagar junto ao seu comercializador habitual. Há por isso aqui um grande benefício associado ao benefício real e também com um impacto real na economia local e também na economia de cada um. Por isso, produzir, consumir, armazenar e vender energia renovável. Isto são, na realidade, as comunidades de energia renovável, na minha opinião, aquele que é o mais democrático dos sistemas de produção de energia. As shares realmente vieram democratizar o acesso à energia limpa, permitindo benefícios sociais, benefícios ambientais, ao mesmo tempo também que combatem aquilo que é o flagelo da pobreza energética, que sabemos que é grave em Portugal e que potenciam também o desenvolvimento do território, conforme também já foi dito. Na corrida pela sustentabilidade do planeta, e cuja meta final e todos sabemos nós, é o ano 2050, temos de ser realmente muito ambiciosos. Para os mais céticos, eu diria que sem ambição e sem ação não conseguiremos de todo lá chegar. Temos que ambicionar e temos que agir. Para atingirmos esta neutralidade carbónica em menos de 30 anos, temos realmente que reduzir drasticamente aquilo que são as emissões de gases com efeito de estufa e aumentar também consideravelmente aquilo que são as medidas de preservação da natureza. Para vencermos esta maratona precisamos mesmo de energias renováveis. São elas e é graças a elas e é com elas que temos que fazer este caminho para muito maior eficiência energética a vários níveis. Mas antes da reta final, temos aqui metas. Nesta maratona temos metas intercalares, metas já foram decretadas pela União Europeia, com 49% dos edifícios a terem maior eficiência energética até 2030 e também a terem de aumentar aquilo que é a utilização de energias renováveis no aquecimento e no arrefecimento em 1,1 pontos percentuais também até 2030. Porque o Estado deve ser que realmente aqui o primeiro a dar o exemplo. Todos os Estados-membros da União Europeia terão que renovar por ano cerca de 3% da superfície total do conjunto em edifícios públicos. Nesta ambição e neste desafio que é global, as comunidades de energia renovável surgem como um aliado essencial. E porquê? Simples, as SHARE têm aqui um alcance transversal, um alcance a todo o tipo de consumidores e podem ser aplicadas a todos os setores da sociedade. Eu diria que nesta equação as SHARE são um desafio e uma oportunidade única para os municípios, porque só com o envolvimento de todos, mas mesmo de todos, será possível o sucesso da SHARE. Por isso, considero que é crucial o papel dos municípios enquanto elemento agregador destes projetos de SHAREs e de autoconsumo. É igualmente necessário captar também o interesse dos consumidores, através daquilo que são a criação de pacotes de estímulos que permitam aqui o envolvimento de toda a administração pública local neste desígnio. As SHARE terão sempre que ser financeiramente atrativas para quem as executa, para quem executa a sua gestão, mas também para quem faz parte, para os seus associados. A gestão financeira vai permitir reduzir aqui o preço da energia e nessa altura podemos pensar talvez em aqui novos serviços, como por exemplo aquilo que são os carregamentos para veículos elétricos e preços ainda mais atrativos dentro da SHARE. Sei que muitos se queixam dos entraves da legislação no desenvolvimento da SHARE, é uma legislação recente, mas que é uma legislação que já está a ser revista e deverá, penso eu, abolir muitas daquilo que são as dificuldades e aquilo que são os entraves. O novo diploma, também já mencionado hoje, o novo diploma sobre o CEN, que contempla a revisão da SHARE, está em consulta pública e traz algumas novidades e melhorias, pelo menos na fase de consulta pública, obviamente que poderão surgir outras recomendações. Uma das mais importantes alterações, penso que seja a abolição de coeficientes fixos para a participação na comunidade.
Sabemos hoje que esses coeficientes fixos tornavam o funcionamento da SHARE mais rígidos e pouco atrativos. Com a nova legislação de discussão pública vai ser criada uma plataforma digital de gestão dinâmica daquilo que são os fluxos energéticos, que dispensa aqui coeficientes fixos. Assim teremos comunidades de energia renovável mais atrativas, geridas e otimizadas em tempo real. A comunidade produz, armazena, consome, vende e compra energia, e depois a plataforma gera aqui todos estes elementos. Com o envolvimento dos municípios, poderemos assistir aqui a uma maior implementação das comunidades de energia renovável por todo o território. Eu acredito que vão surgir realmente diferentes modelos de negócio em função das diferentes tipologias e que vão garantir a viabilidade de futuros projetos de comunidades de energia renovável. Porque são os municípios que estão realmente mais próximos dos cidadãos. Cabe, obviamente, aos autarcas, às comunidades, a responsabilidade de incentivar aquilo que é o crescimento nacional das comunidades de energia. Cabe, obviamente, então, a cada autarca a difusão destes projetos ambientalmente sustentáveis e também ir incorporando outros consumidores locais de energia e produtores de energia para que haja um benefício coletivo, um benefício de toda a comunidade. Felizmente, temos razões para estarmos otimistas, pois já são significativos aqueles os projetos de SHARE que foram sendo anunciados no último ano, há variedíssimos exemplos, e destaco que a maioria destes projetos estão a ser, felizmente, promovidos por municípios. Todos nós fomos afetados pela recente crise do preço da eletricidade, que bate máximos históricos nos mercados grossistas, mas eu estou certo que se já tivéssemos um número significativo de SHAREs no país, um número ainda maior do que aqueles que já temos, o impacto daquilo que são os aumentos de energia seriam menos danosos para quem fizesse parte destes projetos. E porquê? Outra vez, porque as comunidades de energia, além de serem uma aposta do país para a transição energética e para a transição climática, são também um valioso instrumento para reduzir aquilo que é a fatura de energia elétrica dos seus associados. Eu termino aqui reforçando aquilo que disse no início. Estamos aqui numa verdadeira maratona, uma grande maratona, cuja meta final é 2050. Nesse ano estamos a menos de 3 décadas de distância, segundo uma consultora ambiental. Cerca de 89% das necessidades de energia elétrica do setor residencial e dos serviços na Europa serão supridas através de sistemas de autoconsumo. Ou seja, a revolução das comunidades de energia renovável e autoconsumo está mesmo em marcha, e os municípios estão na linha da frente deste gigantesco desafio. Desafio, por isso, todos os municípios presentes que estão a assistir e todos os que irão, obviamente, assistir posteriormente a este webinar, olharem para esta nova realidade aqui como uma oportunidade, uma grande oportunidade que não podem perder, e também a serem atores neste processo de democratização da energia e da transição energética em curso, tendo aqui como foco sempre o cidadão, o seu município. A ADN está e estará sempre disponível para apoiar os municípios nesta maratona, partilhando informação, formando, capacitando, estando presente e ao lado de cada município para aquilo que for necessário. Por isso, a minha mensagem final é que contem connosco, o desafio é realmente mesmo todos e a ADN está presente e continuará a estar presente apoiando todos os que assim necessitem. Muito obrigado. Obrigado Nelson. Resta-me só dizer que foi uma brilhante forma de terminarmos e de encerrarmos, porque tocou em alguns pontos que efetivamente são muito importantes, o preço da energia, a disponibilidade inclusive da ADN em participar e potenciar e capacitar os municípios para a dinamização das comunidades. Portanto, acho que foi uma forma excelente de encerrarmos esta apresentação. Resta-me agradecer a todos, em nome da CME, em nome também do projeto do Fundo Ambiental. Acho que é importante dinamizarmos este tipo de conferências mais esclarecedoras, não de falar de módulos, não de falar que o sol vai irradiar os módulos e produzir energia, isso toda a gente já sabe como é que funciona, mas tentarmos perceber como é que corporizamos, como é que damos vida às comunidades de energia renovável, porque até à data muito poucas saíram do papel e, portanto, a ideia, como dizia o Nelson Lange, é que para o ano estamos todos aqui a fazer um webinar com casos de sucesso, em que temos aqui uma audiência de 20 entidades, municípios e privados que digam, pá, eu já fiz, isto é espetacular. E, portanto, com isto, despeço-me, como dizia o Sousa Veloso, com amizade e até uma próxima. Muito obrigado.